Opa, olá, boa tarde. Aqui é meio que uma live relâmpago. Se alguém coincidentemente entrar, já seja bem-vindo. Na verdade, tradicionalmente nós fazemos nossas lives no fim do dia, né, por volta das 18, mas a situação em questão me fez aqui chamar essa live relâmpago para conversar um pouco com companheiros do Sindicato dos Petroleiros, gente. Na verdade, em meio à pandemia e a gente, como um todo, se preocupa com todos de maneira mais geral, mas a categoria petroleira, obviamente, teve uma situação que está aí já acontecido agora nesse começo de maio, o acometimento de contágio por parte de trabalhadores em plataformas marítimas, e aqui no Ceará, no caso de duas, 93% dos trabalhadores testaram positivo para o coronavírus. É óbvio que a nossa live, rapidamente aqui, eu estou aqui aguardando a oportunidade de conversar com o Paulo, do sindicato, para a gente bater um papo rápido sobre esta situação, sobre essa informação. Vamos ver aqui, ó. Algumas pessoas aqui já entraram. Vamos ver se o Paulo entra para conversar com a gente. Nós combinamos assim rapidamente. Eu quero meio que pedir desculpa a alguns seguidores nossos, né? Porque a gente previamente divulga. O caso dessa, eu tomei a iniciativa hoje pela manhã de poder ter o contato, porque a informação está aí circulando. E, bom, já estamos aqui com o Paulo. Boa tarde. Boa tarde, vereador. Prazer poder conversar. Eu já agradeço a acessibilidade. Eu estava aqui há pouco comentando já com os nossos internautas, os nossos seguidores, que tradicionalmente a gente divulga as nossas lives, ela acontece geralmente no fim do dia, mas tomado pela informação que está circulando, e aí eu imediatamente já passo ao assunto com você, porque justamente dizia para os nossos seguidores que é preocupante, a questão da pandemia se coloca sobre todos e qualquer categoria que fosse, a gente também se preocuparia, mas efetivamente eu queria conversar com você sobre esse dado de que, em se tratando de duas plataformas marítimas no Ceará, em torno de 90%, 93% dos trabalhadores foram contaminados, né? Se depararam, foram acometidos pelo coronavírus. Fale mais, dê mais informes sobre essa situação. Pois é, Ronivaldo. São 9 plataformas no Ceará que operam, né? Até então, estamos, infelizmente, num quadro político não muito bom, né? Em que a atual governança já quer retirar essas unidades, né, da Petrobras, na presença dela no Estado e economicamente isso é importante para o Ceará. E não bastasse isso, a gente, pela característica de confinamento, sabemos nós que seria crítico qualquer situação, né, de uma possível infecção. A gente tem acompanhado, porém à distância, porque a gestão nos coloca com um certo distanciamento de participação, das medidas que têm se tomado no cuidado dessas infecções a bordo. O que aconteceu na semana passada foi um foco de infecção, né, a partir de um grupo de trabalhadores de um mesmo alojamento e começaram a apresentar os primeiros sintomas, aqueles que são conhecidos socialmente. Foi a partir dessa... Sim. Não, e como é, você tá dando, como é que a gestão da Petrobras está se tá tratando desse problema? Pois é a partir dessa informação que nós, trabalhadores, nos organizamos, cobramos, né, sindicalmente essas medidas para que ela tratasse com responsabilidade. O que aconteceu foi o desembarque dos primeiros sintomáticos, houve na sequência pessoas que tinham contato direto desses trabalhadores para que fossem testados. Findou que 45 trabalhadores desembarcaram entre domingo e terça-feira, né, e foram testados a partir de quarta-feira. Infelizmente, a notícia foi essa: dos 45, 43, que representam aí 93% dessas duas unidades, né, testaram positivamente.
A política da Petrobras ela não é satisfatória, porque para que tenhamos e levamos a público, a intenção da empresa é que, após serem testados, essas 45 pessoas iriam para isolamento domiciliar. Ou seja, eram possíveis Nossa, 45 isso, eram possíveis 45 novos focos distribuídos, não só em Fortaleza, como em outros municípios e até mesmo outros estados. E foi aí que nós atuamos, chamamos a responsabilidade da empresa de que ela somente o fizesse após os resultados, esperando aí, lógico, que a gente não esperava uma quantidade tão grande. Mas, infelizmente, o resultado foi esse, e essas pessoas foram isoladas no hotel, se mantiveram sob acompanhamento da empresa, graças à nossa reivindicação e nossa organização, não é? Porque a gente precisa chamar a responsabilidade de que esses trabalhadores eles foram contaminados nos locais de trabalho. Né? Ele não foi contaminado. Quer dizer, evidentemente que algum deles ou alguns deles podem ter sim acessado a unidade, né? Previamente já contaminados, né? acometido, mas não. Mas Bom, infelizmente. eu queria, inclusive, destacar, tem sido, inclusive, objeto, porque nós estamos, a pandemia atravessando tudo, né, ao mesmo tempo, mas, em alguns casos, a legislação trabalhista já está prevendo o contágio, em alguns casos, de coronavírus como um acidente de trabalho. Eu não tenho dúvida que, em se tratando dessa circunstância, olha, são 45 trabalhadores que estavam no dever de ofício, cumprindo as suas tarefas, porque é na plataforma, e a essas alturas eu não tenho dúvida que é o caso, mas eu não vou nem adentrar essa questão da legislação trabalhista, eu vou aproveitar para parabenizar o sindicato, eu inclusive, não é por nada não, eu tenho o privilégio de acompanhar a luta de vocês, que não é uma luta só dessa categoria, é uma luta do Brasil, em defesa da nossa estatal, da Petrobras, é uma luta, como vocês costumam dizer, não é uma luta dos petroleiros apenas, isso tem a ver com cada brasileiro. Mas eu quero parabenizar o sindicato, porque olha só, você estava agora comentando que a postura da gestão, e aí eu quero ratificar, lamentar, chegou a cogitar que esses trabalhadores aguardassem o resultado nas suas residências, indo para suas casas. Isso é de um perigo muito grande, porque, como se confirmou então, eu entendi que ninguém merece um pouco após o dia 1º do trabalho, dia do trabalhador, esses trabalhadores fizeram seus exames, os resultados agora confirmados estão, e quero parabenizar o sindicato por ter tomado essa atitude de brigar com a gestão e obrigá-los a confiná-los no isolamento, no caso, de quarentena. Onde é que esses trabalhadores estão, então? Porque que bom que não foram para casa, mas ficaram na plataforma. Como é que é isso? Não, o desembarque já aconteceu, como eu falei na semana passada, eles foram isolados num hotel e a coleta para o exame já foi feita no hotel. O que ia acontecer era uma liberação, então, ou seja, uma possibilidade de levar para os lares, não é? E novos focos se distribuírem. Então, essa política ela vai de encontro a toda a política sanitária que a gente está sendo recomendado pelos governadores, não é? Principalmente, e tem tido esse peso, né, de liderar as condições, as prefeituras e tudo mais. Enfim, eles continuam, né, após essa confirmação, após conseguirmos a manutenção deles, continuam sendo atendidos agora no hotel aí na capital, mas sem nenhum contato, é isolamento total dos seus quartos, recebendo todo o auxílio, apoio, e a partir de agora, sim, a empresa está assumindo aí a responsabilidade de prover para eles toda a assistência médica no próprio hotel, já que não temos nenhum caso, né, de gravidade que necessitasse, então, de um atendimento hospitalar de UTI. Paola, eu só quero, inclusive, comentar, porque justamente, primeiro, testado positivo a esses trabalhadores, que bom que a interveniência do sindicato já obrigou essa medida correta, que foi, inclusive, um isolamento articulado, porque todos ficaram, por exemplo, no mesmo hotel, no mesmo local, não havendo assim a distribuição desses trabalhadores em locais outros que de alguma forma botariam em risco, fosse suas famílias ou fosse até outros locais. Concentrar num único hotel me pareceu não apenas ajustada, mas a mais correta. Quero, inclusive, comentar que nós, na Câmara Municipal de Fortaleza, aprovamos, na última sessão
da casa um projeto de indicação de nossa autoria, justamente vendo situações como essa em Fortaleza, de que alguns munícipes, estando acometidos, testados positivamente, não voltem para suas residências ou para locais que possam contaminar outros. A ideia, curiosamente, a coincidência, é justamente a nossa proposta que hotéis, pousadas, possam ser contratadas pelo município para fazer esse isolamento, a quarentena e o cuidado. No demais, o que eu queria lhe perguntar é se o sindicato está acompanhando esses trabalhadores. Por quê? Porque muitos podem, e é o que eu desejo, que o organismo, a imunidade desses trabalhadores possa enfrentar o contágio do vírus. Mas, em alguns casos, esse vírus é muito agressivo. Ele pode incidir num problema pulmonar que obrigue alguns a obrigatoriamente terem que ir para um leito ou de UTI ou que, pelo menos, se trate com respirador. Esses trabalhadores estão sendo acompanhados, como você já disse, o sindicato tem acesso a ficar monitorando para cobrar das autoridades sanitárias e da gestão da Petrobras o acolhimento, o atendimento correto para esses trabalhadores? Isso, a gente está acompanhando sim, né, através das redes sociais, através dos contatos diretos com esses trabalhadores. Realmente, até o presente momento, não temos nenhum caso de alta complexidade, de gravidade, e isso é positivo, né, para que essa medida de contenção, né, e de isolamento no hotel dê certo. A Petrobras, né, agora assumindo a responsabilidade, dispôs de um médico que está monitorando tanto online, quanto, inclusive, apostos para presencialmente estar com eles. Existe um profissional de saúde também no hotel, que monitora diariamente, né, todos os empregados, todos os trabalhadores que lá estão. Então, o que é possível para esse momento, no tempo certo, foi feito. Continuamos cobrando da Petrobras muito mais do que isso, porque existirá sempre o risco de uma situação como essa se repetir nas outras plataformas que ainda estão com trabalhadores lá a bordo. A Petrobras não suspendeu, não é, o embarque de novos trabalhadores, não modificou o seu sistema de embarque, de escala de trabalhadores que poderão estar, não é, como possibilidade repetindo essa história. Então, o sindicato solicitou, sim, e o sindicato solicitou, não é, ainda ontem, antes mesmo do resultado se confirmar, a gente já estava se preparando e, ao final do dia de ontem, estávamos cobrando medidas muito mais eficazes, não é, e redução real, né, uma separação clara do que é atividade essencial nesse momento, sim, do que é proteção dos trabalhadores. Não é? Porque se esse governo ele já paralisou as nossas operações, nós não estamos produzindo. Né? Então, a essencialidade no seu conceito, ela já está acessada. O correto agora é proteger esses trabalhadores nos seus isolamentos, nas suas residências, para que possam, tão logo a condição sanitária for mais positiva, voltem a trabalhar com saúde e com segurança. Perfeitamente, Paulo. Diga-se de passagem, nós não temos nenhuma medida farmacológica ou, do ponto de vista de medicação, testado e aprovado do ponto de vista do enfrentamento. O que tem se mostrado mais bem-vindo é o isolamento. E, como você bem lembrou, alguns que precisam trabalhar estão fazendo isso para que quem possa ficar em casa, fique em casa. E, nesse caso, o sindicato está, de maneira muito objetiva, colocando, inclusive, esta informação, que esse trabalho não é essencial. Duas coisas, então, a dizer. Além de eu não ter dúvida que tem que se cobrar da Petrobras, que quem possa ficar em casa, esse é o momento de ficar em casa. E eu fico lembrando que são 8 plataformas. Nós tivemos 2, por exemplo, que tiveram esses trabalhadores desembarcaram e testaram positivo, e que, inclusive, não é nada hoje recomendável que possa, por exemplo, ir um novo trabalhador para esta plataforma, se, inclusive, em todo canto, a desinfecção, que é uma medida, me parece, já necessária a fazer nessas plataformas onde esses trabalhadores estiveram, né? Porque eles poderiam estar sintomáticos, mas já estarem infectados
embarcados, provavelmente, porque o teste confirmou isso. Mas era meio que esse bate-papo, eu quero aqui me dirigir aos nossos internautas que estão nos acompanhando, já vi por aqui passar alguns e mando um alô. Eu estou sem óculos, então não consigo ler aqui a passagem, mas eu quero dizer para vocês que estamos aqui conversando com o Paolo, diretor do Sindicato dos Petroleiros, essa importante categoria, esse grande sindicato que tem, aqui eu sou testemunha de muitas portas da Lubinó que já acompanhei, de algumas ações muito já ocorridas nesse ano e que, em virtude dessa pandemia que atravessou tudo, a própria luta de vocês continua dessa maneira. O sindicato atento e organizado para numa situação como essa que acometeu esses trabalhadores. 43, né? Testaram positivo para o coronavírus. Queria agradecer ao nosso convidado, o Paolo, e com você a sua despedida aí. Quero que você conte não apenas com o meu mandato. A Câmara Municipal de Fortaleza, inclusive, criou uma frente parlamentar de acompanhamento ao Covid-19 e nos colocamos à disposição do sindicato para o que for preciso para a gente se somar nessa cobrança com a gestão da Petrobras e no acompanhamento sanitário desses trabalhadores. Conte com a gente. Nós agradecemos a abertura de poder falar, não somente da nossa categoria, mas de falar da representação dos trabalhadores. A gente compreende que mandatos populares, como o seu representado, de outros partidos e de outros parlamentares, estão empenhados no que for necessário para essa grande pandemia. Já não basta infelizmente, momento político nacional que desnorteia as ações regionais. Muito obrigado. Obrigado, digo eu. Abraço para os nossos internautas que acompanham. Paolo, um abraço grande, boa sorte aí para toda a categoria.